Nós não vamos dimensionar ainda a rede aqui, eu só quero o projeto do poço, até o reservatório. Entenderam? Está entendido? O que está sendo pedido aí para vocês? Entendido, professor. Tá, né? Tá claro. Qualquer dúvida a gente vai tirando aí, mas comece a fazer aí para a gente já avançar nisso aí. Então, primeiro projetinho do poço aí para fazer. Hoje a gente vai falar do reservatório, tá? Aqui eu coloquei algumas fotos que eu tirei de reservatório aqui de Belém, tá? São Brás, aí, o segundo, quarto setor, terceiro, né? Ali perto da Beneficente, José Malcher, no caso. Então, os reservatórios, né, são essas estruturas aqui. Elas ficam colocadas no sistema de abastecimento, no sistema como toda a estrutura, né? Agora, a posição dele, né, ele pode estar montante, ajusante, por exemplo, você pega aqui a planta, né, quer dizer, onde você vai alocar o reservatório. Aqui você tem uma área bem no centro para colocar, mas não necessariamente o reservatório vai ter que ficar, né, bem no centro, né, do, da área onde vai ser implantado o teu projeto. Não é uma regra, ele pode estar montante, pode estar jusante, a captação. Ela pode estar em qualquer ponto. O que é importante você também observar a topografia, né? Se você colocar o reservatório na cota mais alta, você já vai ter aí questão da energia, que é a distribuição por gravidade para todas as residências, né? Os pontos de consumo aqui na tua rede. Então, o local, né, que você vai colocar, aí tu tem que observar de acordo também com a tua concepção. Ok? Dúvida até aí? Márcio, teu microfone está ligado, Márcio. Professor, desculpa. Nada, não se veste, não. Então, a escolha, né, do local onde você vai colocar vai depender do teu estudo prévio de concepção. Ponto que você vai colocar o teu reservatório. Então, assim, o estudo, né, para definir essa localidade é de acordo com a área lá que você vai fazer a implantação do teu projeto. Aquele nosso esquema, lembrando, quando faz o sistema, aí não está entrando essa parte aqui, tá? Eu fiz aqui apenas termo ilustrativo, mas o sistema de abastecimento, ele termina aqui na rede com a ligação predial, né? Então, essa outra parte aqui já é a parte de esgotamento sanitário. Eu gosto dessa figura porque tu tens noção de todo o ciclo, né, do uso da água, consumo, distribuição e lançamento. Mas o sistema é até a rede com a ligação predial, até
a entrada no hidrômetro da nossa residência ou do ponto de consumo da economia, conforme as determinações das companhias, né, as concessionárias. Aqui, a finalidade, no caso, para que serve os reservatórios? Qual a finalidade do reservatório de distribuição de água? Então, entre as finalidades, que são muitas, né? Regularizar vazão, segurança, reserva de água para combate a incêndio, regularizar as pressões, compensar as flutuações ou variações de consumo. Ele está relacionado com a questão do bombeamento, no caso da água, né? Uma das finalidades também é você acumular água para que naquele horário de ponta, ou seja, geralmente durante a semana, segunda a sexta, exceto feriado nacional, segundo a Agência Nacional de Água, né, ela 3 horas por semana, o preço do quilowatt-hora ele é muito mais elevado para as indústrias, né, para as companhias, no caso, os grandes fornecedores de água. Né? O consumo de energia ele chega a ser triplicado ou às vezes até mais. Né? Então, o preço do quilowatt, geralmente de 5 até 8, de 5,5 a 8,5, ou de 6 a 9, né? Ele é muito mais caro, né, para as companhias. Então, uma das finalidades do reservatório também é que nesses momentos eles estejam todos, né, no nível máximo aí para que as bombas não estejam todas ligadas para aumentar o consumo de energia nesses horários de ponta, como o pico que se fala, né? Sabe? Nesses horários que a tarifa é mais cara. Então, procura aí as empresas, né, de água, as concessionárias fazerem esse controle, que não é tão simples, não é tão fácil, às vezes, até porque às vezes o consumo é muito, muito alto. Né? Esse consumo de água em função de vários fatores. Às vezes o reservatório já não suporta mais a demanda em função do tempo, ele está ligado em vários pontos e é como se fosse uma caixa de passagem. A água chega aqui e já vai sendo, né, distribuída direto aí para os consumidores. Então, entre as finalidades, né, de você estar acumulando essa água o próprio nome já está dizendo, né, reserva. Então, você vai reservar água para atender essas demandas com todas as suas especificidades. Vazão, segurança, né, regularizar as pressões, compensar as flutuações. Né? Por exemplo, a gente está num período, apesar da pandemia e tudo, mas num período de onde essas populações flutuantes, né, no caso, em cidades que tem veraneio, ela acontecia com grande intensidade, né? Geralmente mês de julho, final de ano, aí tinha essas flutuações. Então as pessoas iam da cidade, se deslocavam para esses locais e a demanda aumentava. Então aí o reservatório, né, eles trabalhavam aí com maior intensidade, no caso, para compensar essas demandas, essas flutuações. Então, uma das finalidades também de você reservar essa água, né, é para esses momentos também, né? Aí ser mais ou menos, fazer mais um reservatório. E você observa que são, né, estruturas, né, bem significativas no teu sistema, né? Essas
estruturas, elas reservam uma quantidade significativa. Alguém aí de vocês tem ideia dessa quantidade de água que é acumulada nesse reservatório? Hein, Vinícius? Chuta aí um Seria valor. 30%, professor? Faço ideia, professor. Não, eu estou dizendo, não é o percentual, é o volume. Assim, quanto 1.000 litros em média? É nessa faixa do percentual, foi o Vinícius que falou? Não, foi o Vitor. Vitor, isso, 20 a 30%, mas em termos de volume, Vitor, chutaria aí 100.000 litros, 200, 300, quantos 1.000 litros? Cadê vocês? Não chuta aí um valor. Esse aqui, olha. A caixa d'água de ferro lá de São Brás, não é possível que ninguém ainda não tenha visto de vocês. Quantos 1.000 litros ela tem a capacidade aí essa caixa aí? Hein, Vinícius? Aqui é. Não sei não. Eita. Mas é importante, gente, nós engenheiros, é bom a gente ter essa percepção, viu? Você olhar uma estrutura, uma grandeza, ter noção do quantitativo, né? Por exemplo, essa caixa aqui tem mais de 1 milhão de litros. Por que eu estou dizendo esses valores? Né? Essas caixas aqui em torno de 600, 1.000 litros, né? 200, 400, 1.000 litros de água. Por que eu estou falando assim, 1.000 litros de água? Porque 1 litro de água, né, a gente tem como referência o nível do mar, com um ATM aí e tal. Ele pesa mais ou menos, né, peso é igual a massa vezes a gravidade, 1 quilo. Então você imagina, né, 1 milhão de litros, né? Quer dizer, 1 metro cúbico seria 1 tonelada. Quer dizer, uma estrutura dessa com 600 metros cúbicos é 600 toneladas. Né? Então, você imagina daqui a estrutura que tem que ter, né, esses pilares aqui, a fundação, né, para suportar toda essa carga. Então, é uma obra, né, que tem né, toda a segurança aí para ser construída. Então, a questão do local, essa área aqui é alagadiça, né? O terreno aqui, o solo, né? Foi feita aí uma sondagem, não é muito bom, vai ter que ter estaqueamento aqui, o tubulão, né? Porque a carga que ele vai suportar é grande. Né? Às vezes você vê na mídia aí acidente com caixa d'água, com esse reservatório, né? Tem toda uma estrutura aí para suportar, não é pouco peso, digamos assim, de uma forma mais, né, geral. Então tem uma carga grande aí sendo colocada naquela área. Né? Então tem toda a fundação aí para ser feita. Então, esse local aqui é mais alto, mas tem o terreno não é bom, o custo vai ser elevado. Então, todo esse estudo prévio ele é feito na concepção. Você pega a NBR lá, de concepção de sistemas, coloca aí o que você tem que levantar, conforme a gente discutiu aqui desde o início. Então, por isso que a concepção ela é aquele momento chave aí para você, né, e determinar esses elementos para a construção do teu reservatório. Regularização da vazão, segurança, vamos ver o que tem mais aqui. Então, quanto à localização, pode estar montante, é jusante, pode ser intermediária, né? Então,
a posição que tu vais colocar o teu reservatório em relação a esse as unidades do sistema. Quais são as unidades? Desde o manancial, né, a computação, a ETA. Então, ele vai ter uma posição que você vai colocar em relação à tua rede, né, e a estação de tratamento aqui. Como é que tu vai colocar esse teu reservatório em relação ao abastecimento aqui. A pressão, né, que a água tem que ter na tua rede, ela tem aqui por norma a pressão estática de 50 e a dinâmica de 10 MCA. Então, tu olhas aqui o teu sistema, então a altura, né, que a pressão é igual peso específico vezes a altura, a água tem que atender, né, uma altura mínima e uma máxima para chegar em determinados pontos na tua rede. Agora, é importante lembrar que esse limite aqui por norma estão relacionados também com a capacidade da tua tubulação, tipo, né, o material. Se é um PVC, se for um PAD, obviamente a pressão vai aumentar mais, né? É mais resistente, mas no geral a norma está aí levando em consideração eu diria o PVC, que é ainda utilizado se ele falar na nossa região, ainda é utilizado muito na nossa região aqui, na região norte. Aí, se for para sudeste, aí talvez ele já esteja utilizando o PAD, que já é mais resistente e certamente tem um custo mais elevado. Bom, até a nossa rede estão sendo agora, né, trocados, você tem acompanhado em alguns pontos aí da cidade, está sendo todo feito uma mudança aí para PAD. Então, a pressão estática e dinâmica, ela tem que atender essa faixa aqui, tá? De 50 a e 10, estática e dinâmica. Quanto à localização no terreno, né, isso aqui seria a posição. Ele pode estar enterrado, semi-enterrado, apoiado, elevado. Então, em relação a como é que o reservatório vai, né, estar implantado no teu sistema. Por exemplo, tu olha isso aqui, o reservatório é elevado, né? O fundo dele não está distante aqui do solo. Então, apoiado, se não tivesse aqui esse apoio aqui, esses pilares, ele estaria rente aqui na mesmo nível, digamos assim, do solo, né? Ele está apoiado. Aí tem o semi-enterrado, é quando mais de um terço, né, dessa altura daqui para cá está enterrado no solo. Então, essa classificação, né, do apoiado, elevado, semi-enterrado, ele está relacionado como ele está alocado no terreno, em relação ao terreno. Então, tem toda uma classificação dele em relação ao terreno. Então, aqui é apenas definição. É importante que é muito comum a gente ver os reservatórios também elevados. Outra questão, né, é essa altura aqui também. Né? Não é comum você ver um reservatório desse aqui, aí você fez um cálculo e achou, sei lá, 50 metros de altura. Né? Desconfia porque pode ser que esteja muito elevado aí o teu reservatório. Né? Média aí de... Lógico, vai depender do terreno, da topografia, mas não é comum você ter reservatórios tão altos assim. Né? Até porque vai ser uma mega estrutura para suportar tanto peso, né? Tanta carga de água. Né? Você tem aí
12, 15, 20 metros de altura. Uma média aí de 12 metros, 15 metros de altura, esse reservatório nas cidades, falando da nossa região, assim, ser mais plana, né? Não ter pontos tão elevados. Se a gente pegar aqui Belém, por exemplo, essa altura do reservatório aí. Aqui é o semi-enterrado e elevado são os mais comuns. Um esqueminha aqui que eu peguei do Tissutia, né? Reservatório de Montante, ó, reservatório de Jusante, mostrando aqui a posição dele em relação à rede de abastecimento. Então, são apenas a posição do reservatório em relação à rede. Muito bem. Aqui nós temos a capacidade dele, né? Para que ele serve, variação de consumo, combate a incêndio, emergência. Então, todo esse volume vai ser em função desses elementos, de uma forma geral. A gente encontra aqui, gente, uma forma, né? Fica aquela pergunta, qual é o volume? Como é que eu calculo esse volume aqui, né, de água para, por exemplo, o nosso primeiro trabalho aqui que vocês vão fazer? Esse trabalho aqui. Como é que eu calculo o volume desse reservatório? Então, eu não tenho nenhuma informação a priori aqui da... como é que eu diria? Do hidrograma de consumo, saber como é que está o consumo nas 24 horas, para saber a hora, né, o dia de maior consumo. Não tem informação nesse sentido. Então, eu vou estimar ali um volume para fazer o projeto, né, que vocês vão fazer aqui. Lembrando, gente, mandem tudo pelo SIGA, tá? Pode zipar e mandar para lá que eu estou conseguindo abrir. Pelo menos os projetos passados eu consegui abrir, não teve nenhum problema. Se tiver, eu grito aí para vocês. Aí vocês colocam no SIGA esse projeto aqui, que já é o primeiro, como fosse a primeira avaliação de você. Então, assim, o volume do reservatório que vai ser calculado, eu só tenho aqui os dados do projeto, né, da área, dos lotes, e aí é uma forma de eu chegar nesse volume aqui, né, nesse volume tanto do RAP como do REL, do reservatório apoiado e do reservatório elevado. Quando você já tem um sistema que está atendendo, né, ou seja, vai instalar, mas eu já tenho aqui a distribuição, já está instalado a minha distribuição para o sistema, levando direto, eu vou colocar um reservatório. Aí você tem uma forma de você calcular, né, essas demanda, a vazão de alimentação, vazão de distribuição, aí você calcula os volumes para saber qual é o volume útil do teu reservatório, mas aí eu já tenho, né, ali o teu sistema funcionando. Você tem um local onde é bombeado de repente, direto para os pontos de abastecimento. Isso é outra situação. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem, né, um esquema mostrando, né, o tempo e o consumo. Por exemplo, de 0 a 1 hora, 46, de 1 a 2, 40, de 2 às 3, 50, 3 às 4. Então, tu tens aqui um consumo dentro do limite de 24 horas. Eu medi como foi o consumo das 24 horas. Então, a partir desse consumo, eu vou determinar qual seria o meu volume, né, do reservatório para atender essa demanda aqui. É outra forma de eu calcular um volume do reservatório, mas para isso eu tenho que ter essas vazões.
colocando aqui um exemplo. Então, você pode ter o teu hidrogramas aqui de consumo, né, para essas vazões, aonde tu tens, né, o volume em função do tempo aqui, ó. Tá? Então, aqui tu tem a média no caso seria do consumo, o que está acima, quando a demanda está acima da média, né, o teu reservatório obviamente está esvaziando. Quando ele está abaixo, o teu reservatório está enchendo. Então, se eu somar achar essa área aqui, né, a área vezes a vazão aqui vezes o tempo, né, essa areazinha aqui, vai ser correspondente ao teu volume. Tu podes integrar esse ponto aqui de 8 até quase 19 horas, T1 a T2, né? Acha essa curva aqui e tu pode determinar o teu volume. Uma forma também de você calcular esse volume do reservatório. É, né? Uma forma aqui de você fazer esse cálculo aí do teu volume. Nós vamos precisar fazer isso nessa nossa primeira avaliação aí que já foi enviado para vocês, tá? Então, como é que eu posso fazer isso aqui, ó? Tem uma forma, né, quando você tem essas vazões, de fazer aqui que a gente chama de diagrama de massa ou determinação da capacidade do reservatório. Então, você tem aqui as 24 horas e vai somando aquelas vazões que são medidas. Por exemplo, tu pegas aqui de 0 a 1 hora, deu 46, aí depois tu soma. De 1 a 2, 40, aí então 46 mais 40, 86, aí 86 mais 59, aí tu vai somando até as 24 horas. Então tu vai ter né, uma vazão ou um volume acumulado. É esse esquemazinho que está aparecendo aqui, ó. Vai acumulando as vazões. Depois, o que é feito? Pega o ponto de máxima aqui na tua curva. Eu tenho uma curvazinha aqui, ó. E essas vazões vão variando de acordo com o tempo, né? A não ser que consuma em cada hora a mesma quantidade, que é praticamente impossível você ter isso numa cidade ou num local de... Né, as casas não consumem igual, uma casa vai consumir mais, outra vai consumir menos, né? Então vai ter essa variação aí. Tá? Então aí o que é feito? Depois que faz essa curva aqui de consumo, você passa uma perpendicular ao ponto de máxima e de mínima aqui, ó. A gente fez muito isso aqui num papel milimetrado, é uma trabalheira danada, né? Você faz e dá certinho, aí tu passa, né, com esquadra aqui no ponto de máximo, de mínimo. Essas duas retas aqui, elas são, né, paralelas, ou seja, em qualquer ponto aqui, a distância entre elas vai ser a mesma, né? Aqui, elas vão se encontrar no infinito aí. Então, essa distância é a mesma. Aí, o que acontece? Se você faça uma perpendicular ao eixo das abscissas aqui, ó, em qualquer local, e depois você fazer uma projeção desse ponto aqui, esse pontinho aqui, ó. Se você faz uma projeção aqui, ó, desse ponto, daqui, ó, desse pontinho aqui, desse outro aqui, ó, para cá, para o eixo do volume, ó, você projeta isso aqui, ó. Vou fazer a projeção aqui, ó. Tá, projeta para cá, e aí você projeta aqui também, aqui faz a projeção. Essa parte aqui, ó, essa parte daqui,
isso aqui corresponde, ainda é só tu olhar o valor que deu aqui, por exemplo, se desse um exemplo, se aqui fosse 100 e aqui fosse 60, por exemplo. Então, qual seria o volume do reservatório? 40, né? Que é 100 menos 60. Então, o volume é essa diferença aqui dos teus valores no eixo da ordenada aí. Então, isso é uma forma também de você calcular o volume do reservatório. No Tissutia, né, eu falo dele que esse exemplo é de lá, ele pega esse exemplo aqui, faz esse gráfico e acha o volume útil do reservatório. Então, isso é uma forma da gente calcular esse volume útil. Tá? De forma bem gráfica aí, né? Ou fazendo a integração dessa curva aqui também. É outra forma de você fazer. Ok. Quanto à forma aqui, né, da seção transversal do reservatório. Então, se a gente ver a nossa imagem aqui, essa primeira, então é muito comum a gente ver esse reservatório de forma, né, cilíndrica aí, né? Assim, um cilindro, né, circular, mas pode ser retangular, quadrada, um hexágono, né, octógono. Lá no Jurunas acho que é um hexágono, se não me engano. A seção dele, né, a forma da seção transversal. Então, uma da características, né, da seção dela ser circular também. Então, se tu tens aqui um cilindro, o que, que acontece? As pressões em todos os pontos aqui, ó, né, nas bordas aqui do teu reservatório, ela praticamente vai ser a mesma. Né? Tu não tem pressão diferente aqui. Né? Por exemplo, se fosse quadrada aqui, ó, pega esse quadradinho aqui assim. A pressão certamente não vai ser a mesma em todos os, né, em relação aqui ao eixo. Quer dizer, aqui pode estar mais perto, aqui está uma distância maior. Né? Essas pressões na parede vai ser diferente. Além disso, esses pontos aqui, ó, por exemplo, eu não vou dizer que vai dar vazamento, mas, por exemplo, quando você vai fazer a construção, tem que ter todo um cuidado aqui nesses pontos, né, da emenda aí, dessas duas paredes aí que tu estás fazendo no teu reservatório. Né? Obviamente tem que concretar tudo de uma vez, né? A ferragem que vai passar para um lado, para o outro. É diferente dessa aqui, por exemplo, quando tu vais concretar, a ferragem ela tem o mesmo padrão aí, ela está igual em todos os pontos, não vai ter ponto, digamos assim, de traspasse de ferragem aí, porque ela está costurando todas os pontos aqui de uma forma geral. Então, imagina uma roda, né? A bicicleta, né? Tu tens o arco ali, a carga, né? Que ela suporta é radial em todos os pontos, né? Ela suporta uma carga muito grande. Então, esses pontos eles são vulneráveis. Mas você tem, obviamente, reservatório circular e tudo mais. Retangular, quadrado, ou qualquer outra forma geométrica, né? Esse aqui, o da perimetral, né? Tem um desenho bem interessante, aquele perto ali passando da UFRA, né? Aquele reservatório. E o material aí é o concreto armado, aço, né? No Brasil ainda, né? Tem muito reservatório de concreto armado, hoje já tem reservatório pré-fabricados também, de outro material. Então, houve um avanço aí nesse tipo de material. Isso vai depender do custo aí, de uma forma geral. Aí são as seções, né, do reservatório. Aqui, né, seria como que
que é o caso que vocês vão fazer, no caso, o cálculo para o projeto que eu mandei para vocês. Então, eu não tenho informação, né, da vazão e tudo mais, então, como é que nós vamos calcular esse volume do reservatório? Então, o que você tem que fazer? Você vai calcular, olha, um terço do volume da vazão de captação. Então, como é que eu calculo a vazão de captação? Primeiro passo aqui. Primeiro passo, você calcula a vazão de captação ou vazão de produção. Tá aqui que é população vezes cota per capita vezes K1. Isso aqui dividido por 3.600 vezes o número de horas de funcionamento do teu sistema. Lembras que eu vou pegar só essa primeira parte aqui, viu, Vinícius? Só isso aqui, ó. Essa parte aqui, gente, corresponde ao volume. E aqui, o tempo. Então, tu vais pegar esse volume aqui e tu vai calcular um terço dele. Um terço desse volume da vazão de produção aqui. Um terço aqui, ó. Vocês entenderam isso aí? Sim, professor. Só que esse um terço a gente chama de volume de armazenamento. Um terço dele. Um terço, vou botar aqui, do volume da vazão de produção. Tá? Vou botar aqui. Vou botar 2 aqui. Então, isso aqui, ó, é o volume tanto do RAP, entre aspas, que eu não estou falando aqui de combate a incêndio, como do réu. Então, esses dois volumes estão aqui. Aí, o que tu tens que calcular? Tu tens que colocar de 20% a 30%, tá? Vai ser para o teu reservatório elevado, e o restante vai ficar no apoiado. O que o Vitor falou lá no início, lembra, Vitor? 30%. Aqui é que entra esses 30%, que vai ficar lá em cima. Eu estava perguntando o volume. Então, esse volume vai ficar nessa faixa aí, né? De ser uma quantidade menor para você colocar lá em cima. Tem a portaria dos bombeiros, tá? Que ela determina aí por área um volume, né, que você vai deixar para ser para reserva de incêndio, no caso. Né? Então, tu pegava, às vezes, tu pega livro antigo, ele diz que, por exemplo, cada corpo de bombeiro, conforme a localidade, ele tem uma normativa para especificar essa quantidade de água que você vai colocar para atender essa demanda. Então, esse volume de combate a incêndio, por que eu estou falando isso? Que se tu pegar, né, a formulação de combate a incêndio, vazão do hidrante, né, como é que eu calculo essa vazão no caso do hidrante? Né? Tu vais pegar
Só para situar aqui. A gente vai fazer um exercício onde vai entrar esse passo a passo. Tu vais pegar o tempo, né, vezes o tempo aqui, vazão do hidrante. Desculpa, gente. Botei errado aqui. É a vazão do hidrante. É reserva de incêndio aqui, ó. Reserva de incêndio aqui, ó. Reserva de incêndio. RI é a vazão do hidrante vezes um tempo de incêndio. Essa vazão do hidrante aqui, ela vai ser em função do local, por exemplo. Se for área residencial, tu considera 10 litros por segundo. Se for uma área comercial, 20 litros por segundo. E o tempo de incêndio ele vai variar de 3 a 6 horas. Só que quando você vai fazer o cálculo para pegar essa reserva aqui, tu soma essa reserva ao teu reservatório elevado, o que aumenta significativamente o teu volume. Então, quando você pega por essa formulação aqui, tu aumenta muito essa tua reserva de incêndio. Aí quando você compara, por exemplo, com a área, né, do teu reservatório, pegando a norma do bombeiro, né, para colocar, e tu tens uma reserva bem menor. Aonde essa norma ele é muito aplicada também na parte de reserva, no caso de edifício, né? A gente não seria área, uma quantidade de água que tu está reservando no uso, no caso, para reserva para edifício comercial, não é a parte externa, né? É adotado também. Essa parte aqui da reserva de incêndio, por que eu estou falando isso? A grande parte dos projetos, ele não coloca dessa forma aqui, que aumenta muito o teu reservatório aqui. Você já faz esse cálculo aqui. Muitos ainda colocam aqui um K2 para aumentar mais o teu volume, já para colocando estimando esse volume que tu vai colocar na tua reserva de incêndio. Então, isso é muito discutido, tá, gente? Em função, às vezes, da área onde você vai fazer o seu projeto e tudo mais. Então, vamos aqui para frente. A gente vai fazer o cálculo do reservatório, levando em consideração todos esses fatores. Professor, Diga. no caso, o volume dessa reserva ele só é acrescentado no reservatório elevado. Tá? Entendi. Tá? Coloca no reservatório elevado lá. Acrescenta isso, Vitor. Ele é acrescentado. Ok, então aqui nós temos a hora, né? A vazão por hora para fazer um hidrograma. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exercício agora. Por favor, pegar a caneta que a gente vai fazer um exercício, né, muito parecido com esse projeto que você já tem aí. Para quem chegou depois, olha, nós temos nossa primeira tarefa, tá? É um projeto com 272 lotes. Vocês têm até o dia 15 de agosto para fazer. Por favor, tudo no SIGA, tá, gente? Coloquem lá, fica mais fácil para mim organizar a correção e tudo mais, tá? Do envio. Estou recebendo tanto trabalho, às vezes, por e-mail, e eu não quero misturar. Então, deixa lá que fica organizado tanto para vocês como para mim, que aí qualquer momento vocês têm comprovante e tudo mais. Então, pode zipar e colocar lá. Professor, Diga. o senhor vai mandar essa imagem pra gente? Não tá dando para ver direito os dados. Qual do projeto? Aqui, dessa imagem aqui. Essa imagem que a gente vai usar?
Essa aqui, Aham. eu mandei já, não tá aparecendo Você mandou? preto lá? Tá no Cigarra já para vocês. É que eu só vi os dados lá. Ela foi anexada. Vê se aparece, Eu por vou dar uma olhada favor. lá Dá uma mesmo. olhada. Porque isso aqui é um arquivozinho, tá em PDF. Desse jeito aqui. Aí eu coloquei em PDF, mas olha, por favor, Carla, na parte de materiais e logo no início é material para. Deixa eu ver aqui no Cigar, tá na pasta, que precisa anexar ele numa pasta. Eu coloquei na pasta de materiais. Material auxiliar da disciplina, tá lá, na parte de material auxiliar. Será que eu coloquei no lugar certo? Meu Deus? Deixa eu ver aqui. É bom vocês olharem lá, que eu já anexo. Vamos ver aqui. Aqui normalmente fica na parte de tarefa, junto com a Porque apostila. isso, não, tá em tarefas, tá em tarefa, mas o anexo, entendeu, Daniel? Uhum. Tarefa tá lá, tarefa, mas o doczinho aí, esse PDF tá na pasta, tá assim, material auxiliar para leitura, eu botei traço tarefas também. É último arquivo. Depois do poço DWG, tá tarefa 1 para vocês. Tá nessa pasta aí, esse anexo, tá? Esse PDF. É um PDF. E tá. Ok. Só confere, tá, cara? Mas eu tô olhando aqui, ele tá lá. Vamos ver se aparece. Vamos fazer nosso exercício aqui. Vamos considerar, né, um exemplo como se fosse um residencial. Vamos colocar aqui. Professor? Professor, o tempo tá acabando. Tá acabando o tempo. Vou já mandar aqui para vocês. Pronto. Tinha esquecido esse detalhe. Vamos lá. E tá aqui. Vamos fazer o exercício agora. Pronto, tá aí, ó. Tá? Vou botar lá no cigarro para não ter problema. Lá foi também. Pronto. Vou lá. Para essa apresentação aqui. Entrar aqui. Aparecendo aí, Daniel, a apresentação? Tá sim, professor. Ok. Pois é, vamos fazer aqui o exercício. O povo ainda não. Pronto. Ok. Então, a gente vai fazer um exercício, gente, tá? Igual vocês vão fazer no projeto, tá? Muito parecido mesmo. A gente só vai mudar o quantitativo aqui de pessoas, tá?
lote no caso, mas vai ser um lote. Vamos considerar aí. Professor, Oi. em relação à atividade lá no cigarro, eu não consegui achar o PDF. Quando eu aperto na atividade em si, aparece só esse enunciado aí que o senhor deu, mas essa parte de cima Tu não aparece. foste quem está falando, só É o deixa eu ver aqui. Márcio. Márcio, dá Márcio. uma olhada na. Por favor, olha aí na parte de Materiais. materiais. Nessa pastazinha materiais, por Professor, favor. é aquele arquivo do programa de PDF. Excel? É em Não, é PDF só? PDF, é o último. Eu não achei também, não. Tem um Eu curso, não achei mas não possível. tem. Espera aí, vamos já resolver essa. Como é que ele aparece aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ele não está aparecendo. Eu vou É. verificar aqui também, professor. Por favor, dá uma olhada que eu já coloco lá de novo. Só para conferir. E aí se tá aparecendo. Porque aqui ele aparece, mas aí não está aparecendo. Eu não Como sei é o que o senhor quê. colocou? Tá escrito tarefa 1, não está anexado, não? É que eu não anexei, só botei o. É só a tarefa um mesmo, que é para Não pegar. tá o anexo lá. Não. Tá, peraí, deixa eu já resolver essa. É bom que a gente resolve logo isso. Para ver se fica bom aqui. Abastecimento aberto. Anexal. Esse gato, ativar. Anexar um arquivo. Adicionar arquivo. Tá aqui. Adicionar Realmente não tem, não, arquivo. professor. Não. Vamos lá, escolher. Bora ver aqui. Escolher o arquivo. Coloca lá. Vamos lá. Tarefa. Aqui. Extrema. Adicionar. Adicionando ele aqui. Material auxiliar, tarefa. Enviar aqui. Vê lá se chega. Mencionar poço dados. Vamos ver aqui. Entendi. Entendi. Tá. Vamos. Esse aqui cancela.
Word aqui. Tarefa 1. Abrir. Adicionar. Pronto. Agora, gente. Foi falha minha. Eu tinha mandado só a parte que está escrita, porque como está em PDF, aí eu colei no PDF do projetinho que estava. Eu mandei só essa parte aqui de baixo, né? Que talvez esteja aparecendo para vocês. Só dimensionar, comprimento, que eu colei aqui na figura. Vê se chegou lá agora. Mesmo local. Eu mandei. Chegou, professor. Tá aparecendo agora, né? Tudo certo. Beleza. Tá ótimo. Eu mandei errado, mandei só o que eu coloquei no Word e transformei para PDF para colar no PDF que estava os dados do projeto. Mas vamos aqui. Bom. Então, assim, vamos fazer um exercício pegando um projeto que tenha. Vamos pegar número de lote. Vamos pegar um exemplo aqui, tá, gente? Um exemplo. Por exemplo, 120, 104 lotes. Um exemplo. Vou botar aqui exemplo. 104 lotes. 104 lotes, tá? Esse é o exemplo que a gente tem aqui. Vamos considerar 7 pessoas por lote, número de habitantes. 7 pessoas por lote, vamos considerar. Tá? K1, vamos Sansar. adotar Sansar. 1.2, K2, 1.5. Aí o consumo per capita, vamos adotar 250 aqui, ó. Litros por habitante dia. Então, nós já temos aí os dados de entrada. Então, vamos calcular primeiro. Consumo médio diário. Como que eu calculo esse consumo médio? Para calcular o consumo médio, eu vou pegar a população vezes a cota per capita. Qual é a população? Para mim saber a população, vou pegar o número de lote vezes quantas pessoas vai ter por lote vezes o teu per capita. Aqui é a população. Vai te dar um consumo médio. Então, quando fizer essa multiplicação aqui, tu vais achar 182 mil litros. Tá? Ou 182 metros cúbicos. Entenderam o que eu estou fazendo aí? Achei meu consumo médio per capita aí. E consumo médio diário, aliás.
quanto de água, né, é consumido, o volume que é consumido em um dia. Tá? Agora eu vou pegar e calcular a vazão do dia de maior consumo, 2. Vazão do dia de maior consumo. Vazão do dia de maior consumo. Como é que eu calculo essa vazão? Tá? Vai ser igual a um K1 vezes o meu consumo médio diário. Então, eu vou colocar aqui 1,2 vezes, tá, o 182. Isso vai te dar uma vazão de 218,4 metro cúbico. Vou até botar um diazinho aqui. Dia. Isso aí seria a tua vazão do dia de maior consumo. Abrir outra coisa aqui. Então, calculamos a vazão do dia. Agora, 3. Dani, Vazão de captação. Como é que eu calculo a minha vazão de captação? Aqui é calculada essa vazão de captação aí. A minha vazão de captação, ela vai ser igual a quê, gente? A minha vazão aí no caso do dia de maior consumo. Então eu vou dizer que a minha vazão de captação seja igual a minha Q1 aí, que vai ser igual a 218,4 dividido por, vou botar 24 horas, que dá 9,1 metro cúbico por hora. Tá? Olha o que nós já achamos aqui. Ó. Esse 9,1 aqui, gente, seria a vazão que eu precisaria ter aonde? No poço. Tá? Para atender essas, no caso, esses 104 lotes. Que dá uma faixa de 700, deixa eu ver quantas pessoas. 107, 714, né? Pessoas. Entenderam o que nós fizemos até aí, gente? Esse é o Professor, projeto de vocês, tá? Diga. ali na vazão de captação, quando o senhor divide o 218,4, que é o Q1, né? Por 24. Esse 24 eu sei que é em horas, mas tipo, ele se baseia em alguma coisa, tipo, horário da bomba ligada, ele pode diminuir.
Gostei da tua pergunta, Márcio. Muito bem. Aí eu estou considerando, Márcio, que a bomba está funcionando 24 horas, mas pode diminuir, sim. O ideal, né? Por exemplo, no projeto de vocês, vocês podem colocar, vai funcionar 12 horas, vai funcionar 16 horas, vai funcionar 18 horas, pode diminuir. Eu estou considerando aqui que ele está, que a bomba, no caso, está funcionando 24 horas, mas poderia ser 12 horas. Poderia Mas, ser. professor, quem é que vai determinar O o horário de projetista funcionamento? é Ah, você tá. que está fazendo o projeto. Mas vamos dizer que eu diminuo o horário de funcionamento. Essa vazão aí, ela Se vai tu, diminuir, né? Mas, tipo assim, como é que eu tenho uma base de até quando eu posso diminuir? Professor, isso daí é estudo, né, que a gente faz da é, população. É o estudo que tu faz da população, Márcio. Tipo assim, está considerando aqui uma área residencial que tem 104 lotes. Vamos supor que fosse aqui na Augusto Montenegro, ou fosse em outro local. Aí você está considerando 7 pessoas por lote. Aqui eu não estou falando no alcance do projeto. 20 anos, por exemplo, o alcance do projeto. Né? Eu vou considerar essa mesma quantidade de pessoas, como se não aumentasse. Se é fechado, eu vou considerar que seja até o final, que eu esteja com todas as casas sendo habitadas e tudo mais. Essa vazão aqui que nós chegamos, eu estou considerando como se fosse uma vazão é, extrema, digamos assim, a tua bomba funcionando 24 horas. Se tu diminuir essa vazão, tu vai diminuir o tempo de funcionamento, vai aumentar mais essa tua vazão. Tu fizeste uma pergunta, como é que eu vou estimar, né, que é o tempo que a minha bomba vai funcionar? Dificilmente, num residencial, a bomba vai ficar 24 horas ligada. Tu concorda comigo, Márcio? Concordo, professor. Né? Então, à noite, de madrugada, as pessoas com certeza vão estar dormindo. Então, não precisa tu estar com a bomba funcionando. Agora, um ponto que é interessante é você ter informações do local onde vai ser instalado, do local onde está sendo instalado o teu projeto, se tem algum poço aqui por perto, né? Tá aqui, mas tem algum poço de referência, eu preciso dessa vazão aqui de 9, por exemplo. Será que tem algum poço que já atende essa vazão aqui por perto, trabalhando de repente num tempo menor? Então, essas informações vai ser na concepção que tu vais saber, entendeste? Mas aqui tu tem como é que eu diria, uma ideia de quanto tu vai precisar retirar daquele local. Nós não estamos colocando aqui, por exemplo, profundidade do poço, se é no Barreiro, se é no Piraba, o poço vai ter 60 metros, vai ter 100 metros, vai ter 150 metros, vai ter 200 metros. Então, essa profundidade vai depender do local aonde você está colocando o seu poço. Por isso que é importante, né, você ter essas informações. Professor, não necessariamente, enquanto a bomba não está funcionando, vai faltar água, né? Ou se a bomba não funcionar, vai faltar água. Acho que tem que deixar no reservatório, entendeu? Aí desliga a bomba, aí fica tudo certo. Porque aqui a gente está estimando, olha, né? Foi até bom vocês gerarem essa dúvida aqui. Né? Por quê? Aqui nós estamos estimando uma vazão que teria um poço funcionando 24 horas. Se nós colocássemos o poço funcionando, vamos colocar aqui 12 horas. Tá? O que ia acontecer com a nossa vazão? Se fosse 12 horas, eu vou pegar 218,4 dividido por 12. 18,2, praticamente o dobro. Esse seria a vazão que eu iria precisar ter no meu poço para atender aquela demanda. Entendeu? Eu vou funcionar a bomba 16 horas. 218,4
4 dividido por 16. 13,65 metros cúbicos por hora. Para onde iria essa vazão? O poço ia pegar, aí vai ter um aerador, vai para o aerador, depois vai para o RAP, depois vai para o réu. Nós ainda Professor, não... Diga. para o nosso projeto a gente vai precisar fazer 2 poços. Poços, isso. O ideal, né? Esse seria o ideal. Boa pergunta, Carla, né? Ter 2. Por quê? Se tu fosse tirar só a água de fosse só um poço, o que ia acontecer? Se desse algum problema nele, podia ser que tu prejudicasse todo o abastecimento aqui do teu residencial. O ideal é ter no mínimo 2. Esse seria o ideal. Tá? Você ter um poço aí de reserva. Né? O que muitos fazem, quando é difícil, eles pegam, fazem uma ligação da concessionária, deixa lá stand-by. Ele usa o poço, caso tenha algum problema, ele puxa a água da concessionária. E seria uma alternativa aqui, no caso de um residencial com 100 casas, por exemplo. Tem uma concessionária que passa lá e tu vai ter uma ligação ali de stand-by. Mas o ideal é tu ter 2 poços aí. Aí, nesse caso aqui, olha, eu vou fazer 2 poços com uma vazão menor, no caso. A gente achou aqui uma vazão de 9, né? Tá achando. Aí eu posso dividir em 2 poços com vazão de 5 metros cúbicos por hora. Aí você vai fazer o estudo se esses poços vão ter uma profundidade maior ou menor, e você vai fazer um estudo econômico daquele local. O que tu precisa saber é que tu tens uma vazão ali de captação para atender aquela... Tu vai precisar dessa vazão no final quando todas as casas estiverem com as pessoas, tu vai ter essa tua vazão, seria a tua vazão máxima ali. Não necessariamente no início da implantação do projeto, tu já tem que ter essa vazão. Isso vai depender de como o teu residencial está sendo habitado também. Às vezes você faz um poço, mas tem poucas casas lá, ainda naquele local. Professor? Diga. Geralmente, eu já vi falar que quando faz o projeto de armazenamento de uma casa, a gente faz para 1, 2 dias, né? Não, olha, aqui nós estamos fazendo do sistema, não é da casa. Instalações prediais é outro estudo que vai ser. Porque eu não vou conseguir armazenar 2 dias para uma. Aqui a gente está fazendo para toda aquela comunidade ali, Alexandre. A produção ela é na hora, justamente. Tudo que eu produzo eu vou usar, né? O que tu tá aqui é o seguinte, aqui a gente está fazendo aquele esquema que é esse aqui, olha, a gente está pegando água, a gente está fazendo um estudo aqui. Nesse caso aqui é subterrânea, né? Nós estamos imaginando aqui um poço que vai ter uma profundidade, tá? Ele vai fazer a captação dessa água que está aqui, subterrânea, vem para cá, chega aqui, né? Vai ser... eu vou fazer um tratamento do ferro que pode ter. Vai para um aerador, aqui está o aerador, vai sair, vem aqui para um reservatório apoiado, um RAP, depois vai ter um conjunto motor-bomba aqui, que vai levar essa água aqui para um reservatório, aqui, ó, um reservatório, tá? Esse reservatório aqui vai ligar no teu residencial. Essa vazão aqui tá para sair do teu poço. A bomba que vai ser injetora, que vai estar aqui no poço, que vai bombear essa água para cá, para fazer a tua aeração. Esse é o primeiro passo aqui, ó. Depois, entenderam? O que nós estamos calculando é essa água que vai ser bombeada do poço aqui, ó. Quanto nós vamos tirar de água aqui? É isso que a gente está fazendo.
Entenderam? Nós ainda não calculamos o que nós vamos armazenar aqui. Vamos calcular agora. Tá claro para vocês? Isso aí? Tá simples. Tá? Beleza. Agora nós vamos fazer a outra parte. Então, calculamos aqui para 24 horas, 9 metros cúbicos por hora. Vamos calcular agora a vazão de distribuição. Como é que a gente calcula a vazão de distribuição? Tá aqui foi o 3, 4. Vazão de distribuição. Como que nós vamos calcular? A nossa vazão de distribuição. Vazão de distribuição. A vazão de distribuição vai ser igual, tá? Mesma coisa, população vezes cota per capita, vezes K1, vezes K2, aqui, vezes K2, dividido por 86.400. Então, vazão de distribuição vai ser igual, no caso, a Q1, no caso, né? 218,4 vezes 1,5 dividido por 86.400 ou 24 horas, no caso. Né? Isso aqui vai ser igual a 13,65 metros cúbicos por hora. Tá? Esse aqui seria a tua vazão de distribuição. Depois que a gente calcula a vazão de distribuição, nós vamos calcular nosso volume de armazenamento. Sim. Volume de armazenamento. Você já deve ter observado que essa vazão aqui ela pode ser alterada, né? Essa vazão aqui pode ser alterada. Então, o volume de armazenamento, não vão confundir isso aqui, tá, gente? É volume, tá? É volume aqui, ó. Não vão colocar vazão, tá? Vai dar erro. Então, é volume. Volume de armazenamento. Vai ser igual a 1/3. Tá? Vai ser um terço desse volume aqui, ó, de Q1. Eu vou até colocar aqui para você. Não? 1/3 do volume de Q1. Ó. Então, qual foi o volume de Q1 lá? Não foi 218,4 aqui, ó? Olha. Tá. Aqui o dia tá, mas eu vou pegar só a parte de cima aqui, ó. Só esse metro cúbico aqui, ó. Então, 218 dividido por 3. 218,4 dividido por 3. 72,8
metros cúbicos. Então, esse seria o volume que eu vou precisar armazenar, tanto no RAP como no réu. Esse volume aqui, ó, tá, gente? Seria para me armazenar aqui, fazer tá? Tanto para aqui seria o RAP e aqui o réu aqui, ó. Tá entendendo? Então, a soma desses dois volumes é esse aqui, ó. Sendo que são 30% para o réu. É isso, professor? 20 a 30%. 30%. É, um quinto a um terço lá. Tu coloca lá para cima. Eu vou acumular todo esse volume. Aí eu vou colocar uma parte em cima e outra embaixo. Então, vamos lá agora fazer essa divisão aqui. Então, qual seria o teu volume do teu reservatório? Ainda não estou falando aqui de combate a incêndio, tá? Eu vou colocar só para vocês terem a noção do quanto vai aumentar. Então, vamos para a nossa sexta parte aqui. Sexta aqui. O 6 seria o volume do do reservatório. Vou botar aqui inferior. Vou chamar ele de RAP, reservatório apoiado. Então, vou pegar no caso, esse volume aqui de 73,8. RAP, vou botar aqui. Vezes quanto? 30%. Não, aqui 30%. É do RAP, não é do réu. Aqui eu vou botar 70%. É do apoiado. Professor, 72,8. 72,8, né? É o... Obrigado. Isso, ok. Aqui é 72. Eu tinha colocado 73, olha só. É dar errado. Então vamos lá, 73,8. 73,8 vezes 0,7. 56,66. Vamos estar aproximadamente 52 metros cúbicos. No caso é 72, né, professor? E o No volume caso é do... 72, né, professor? O cálculo. Hein? É 72,8. Isso. Aí vai dar 50,96. Ah, deu 50? Então está 51 aqui. Eu Obrigado. acho que o senhor colocou 73 aí na. Foi, exatamente. Então vamos arredondar aqui para 51. Isso. 51. Tá. E o volume do reservatório superior, tá? Ou que a gente chama de réu, tá? Então, volume do réu vai ser igual a 72,8 menos, né, 51.
102. Aí seria igual a 70, e vou colocar aqui o valor para não confundir. Então, eu fico fazendo a aproximação. Então, 72,8 vezes 0,3 aqui. Então, vamos ver quanto que vai dar. R$ 21, 22 mais ou menos. Né? 21,84. Vou botar 22 aqui. Não é nenhum pecado aqui. 22 metros cúbicos. Para o reservatório lá em cima. Olha aqui. Né? No caso, para o réu. Agora, olha só, gente, só para vocês terem ideia. Eu vou colocar aqui reserva de incêndio, só para vocês verem quanto que aumentaria isso aí. Ó. Reserva de incêndio seria igual a vazão do hidrante vezes o tempo. Só para vocês terem ideia. A vazão do hidrante a gente vai considerar 10 litros por segundo. Então, 10 litros por segundo, eu vou botar 10 litros por segundo vezes 3,6 para transformar para metro cúbico por hora. O tempo de incêndio, de 3 a 6 horas, eu vou considerar 3 horas, tá? O tempo de incêndio. Está aqui o tempo de incêndio de 3 a 6 horas. A gente considerando 6 horas. Isso aqui vai dar 108 metros cúbicos. Olha só. A quantidade de água que você iria colocar onde? No teu reservatório onde? Superior. Uma quantidade bastante significativa. Senhor, pode explicar de novo, professor, reservatório de incêndio? Não é reservatório, é reserva. Reserva de incêndio. Como é que a gente calcula essa reserva de incêndio? A reserva de incêndio, tu tens o seguinte. O volume de incêndio, vou botar aqui. Deixa eu abrir aqui. O volume de incêndio. Como é que a gente calcula ele? Área residencial, área residencial, 10 litros por segundo, tu considera. Área comercial, 20 litros por segundo. Vazão do hidrante. Vai considerar para ter a vazão no hidrante. Aí o que acontece? Como é uma área residencial, a gente está considerando quanto? 10 litros por segundo. Como é que eu calculo essa reserva? A vazão do hidrante vezes o tempo de incêndio. O tempo de incêndio, a norma recomenda aí de 3 a 6 horas. A gente está pegando aqui 3 horas. Entendeu? Então, 3 horas por uma área residencial, considerando, como está horas aqui, aí eu tive que multiplicar por 3,6, porque tem litros por segundo, para transformar para metro cúbico por hora, entendeu? Então, vai ficar metro cúbico por hora, vezes hora, vai sobrar o quê? Metro cúbico, vai cortar esse com esse aqui, ó. Por isso que ficou metro cúbico aqui. E essa reserva seria adicionada no teu reservatório superior. Só que a maioria não considera todo esse volume. Você já, entre aspas, quando tu colocas o 1.2, tu já está colocando 20% a mais de água também na tua reserva, de uma forma geral aqui na tua captação. Então, você já tem um percentual de água também aqui, ó, o K1, quando nós colocamos aqui, esse 20%, ele já é uma quantidade de água que tu estás adicionando como segurança também para o teu sistema. Então, tu já tem água também de reserva naquele local.
Então, é uma área pequena aqui também, tem toda essa questão para ser discutida, tá? É uma área pequena porque essa reserva, geralmente, obviamente, numa cidade, tu tem que colocar os hidrantes na rede. Aqui não há necessidade de você botar uma rede de hidrante numa área tão pequena, no caso. Né? Num condomínio, você não tem uma rede, né, para, no caso, o carro de bombeiro chegar. O que pode ser feito é, na saída do teu reservatório, tu colocar aqui um ponto, né, para, no caso de um sinistro e tudo mais, tu ter um ponto ali para atender uma demanda no teu reservatório. Entenderam, gente? Hoje a gente fez bastante coisa, né? Professor? Oi. Então, nosso trabalho vai até aí, né? Até aqui, exatamente. Muito bem, Alexandre. Até aqui vai o trabalho de vocês. O trabalho de vocês vem até aqui. É isso mesmo. É isso que eu quero que vocês façam. Só que vocês vão fazer o desenho das tubulações aqui direitinho. Todo esse esqueminha aqui. Capricha aí. Davidson está me ouvindo? Conseguiu, Davidson? Não sei se o Davidson está em campo. Para fazer esse esqueminha aí para vocês. Aí qualquer dúvida, gente, me perguntem, tá? Professor, a gente vai fazer esse esquema, o dimensionamento tudo no AutoCAD também. Não, essa parte aqui, no CAD, eu mandei para vocês isso aqui, ó. Tem esse esqueminha aqui, tem no CAD. Aí vocês podem fazer no CAD, colocando as alturas, porque as alturas da nível estático, nível dinâmico, para vocês calcularem o diâmetro do edutor, isso aí é vocês que vão escolher no projeto de vocês. Aí vai mudar, a gente vai modificar aquele lá, né? Exatamente. Vai modificar. Aí vocês modificam ele em função dessa altura aqui que vocês vão colocar. Vocês vão precisar, por exemplo, estimar nível estático, dinâmico. Aí já tem essas peças aqui, curva de 90, válvula de retenção, registro de gaveta, né, T de passagem, curva de 45, isso aqui já tem todinhas. Só que aí tem toda uma tabelinha que vocês vão fazer para calcular a perda de carga que vai ter daqui até esse ponto aqui. Aconselho vocês pegarem lá o TCC do Bruce, que está já pronta a tabelinha lá com as perdas de carga, e vocês vão só adaptar para o diâmetro que vocês estão calculando. Vai mudar, né? Obviamente, as vazões. Aí vocês fazem a adaptação para ter outras perdas de carga, e essas alturas aqui vocês escolhem, né? Conforme você vai colocar a profundidade do teu poço. Vai ter 100 metros, né? Aí o nível estático vai estar a 20 metros aqui da superfície, o dinâmico vai estar a 40, 50. Aí vocês ficam à vontade para ver essa variação. Que é isso que é feito na prática. Tá bom? Professor Davidson deixou uma mensagem no chat. Cadê o Davidson? Obrigado. Oi, professor, vamos ter que pesquisar. Vamos ter que pesquisar. Acho que é Não, a população aqui, Davidson, o que está acontecendo? Vocês consideram o número de lote multiplica pelo número de habitantes. Não precisa fazer projeção, no caso. Tá? Já foi dado quantos lotes tem aqui no projeto. Tá? Por o que vocês vão fazer? Vão pegar o número de lotes que tem aqui, ó, tem 272 lotes, e multiplicar por, no caso, 8 habitantes que tem por lote. Então, 272 vezes
8, aí vai ter um número de... Isso, tá no SIGA, Davidson. Tá no SIGA lá, Davidson. Tá. Aí você já tem um número de habitantes. E esse número não vou precisar fazer uma projeção, eu vou considerar ele, né? Tanto é que aqui eu nem coloquei alcance há 20 anos, 15 anos, não coloquei. No projeto a gente vai estimar uma temporalidade no final da rede, que a gente vai fazer lá no outro lado aqui, para dimensionar a rede, a gente pode fazer a projeção, né? Uma taxa de crescimento, mas dificilmente essas áreas que são limitadas, assim, você tem um crescimento tão significativo, viu, gente? Primeiro que já tem um espaço limitado ali, você não vai ter um adensamento, a não ser uma verticalização, que é muito difícil, uma área residencial, né, dessas que são feitas, você ter edifícios lá dentro. Né? Eu acho que até, de repente, não pode, ou, enfim, mas geralmente são residências, né? A gente está trabalhando com residências. Já um bairro, um conjunto, onde aí já você pode fazer uma estimativa de uma taxa de crescimento, se a área vai ter prédios ou não. Aí você já coloca uma taxa aí para aquele local. Mas cresce muito pouco. Aí a gente está considerando até uma faixa alta, né, de 8 pessoas. Né, e às vezes você não tem todo esse quantitativo de pessoas por casa também. Às vezes tem menos. Isso aí é só para a gente começar a fazer um trabalho. Ok? Ok, professor. Então tá, gente. Na quarta a gente continua, tá? Na quarta vamos ver se a gente vê nosso vídeo de captação do poço. Vai ver. É um vídeo que eu vou dividir aí com vocês. Ele não tem no YouTube, senão eu já mandava o link para vocês. Ok, então. Aí qualquer Ok, dúvida, professor. Até a tá? próxima aula. Tá, qualquer dúvida do projeto aí vocês podem perguntar que a gente vai desenrolando. Só aconselho vocês não deixarem para fazer na última semana, assim, né? Ele é simples, mas dá um trabalhinho, tá, gente? Não deixa... Olha, a gente tem até o dia 15 de agosto para fazer. Hoje, olha, são 20, então tem aí quase um mês para ser feito. Né? 25 dias aí é bastante tempo para fazer. Então, vamos... E o esquema foi esse que eu apresentei para vocês. Fazem ele... fazem um estudozinho aí das vazões, se aumenta, se diminui. É bom vocês terem essa sensibilidade, tá? de mudança aí para ter essa percepção. Até bom depois você conversa com um colega para eu usei 12 horas, outro usou 16, outro usou 8, para ver se teve tanta mudança aí nesses diâmetros aí. É bom ter essa ideia depois, né? Para você ter noção de como funciona. Né? E aqui nós não estamos falando do orçamento, certamente que uma mudança dessa vai influenciar na potência da bomba e nas peças todinha, né, da tubulação. Vai ter outra configuração do teu sistema. Não. É isso. Muito bem, então, gente. Até quarta-feira, então. Certo, professor. Até quarta. Tá? Até quarta-feira, professor. Tá, um Bom abraço dia. aí. Até Fique com quarta, Deus. professor. Tchau, Tchau, tchau. Um professor. Até abraço. quarta-feira. Tchau, Bom dia a tchau. todos. Então, professor, bom dia. Bom dia.